Fala aí, galera, esse é o nosso último vídeo. Vou falar sobre algumas consequências, né, da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito mudou para sempre, né, a história. O Brasil, primeiro vou falar da participação brasileira. O Brasil teve uma participação bem tímida na Primeira Guerra Mundial, não foi uma grande participação, mas muita gente condena o exército brasileiro. Tinha um professor que falava que o Brasil, acho que eu já falei isso para alguns alunos. Ah, professor, é verdade que eles mataram as Toninhas, né? A famosa Batalha das Toninhas. Então, essa batalha foi real, realmente, ela existiu, tá? Então, pessoal, a Batalha das Toninhas foi quando a Marinha Brasileira, né, estava ali na Europa, ali no Estreito por volta ali do Estreito de Gibraltar, eles estavam exatamente cuidando do patrulhamento na questão de submarinos alemães. E os soldados brasileiros estavam com muito medo, eles tinham um encoraçado inglês já tinha sido afundado recentemente. Então, tenta imaginar o contexto daquilo ali também, né? Eu tinha um professor que ele até falava, poxa, o exército, o que aconteceu? Os observadores, naquela época você não tinha radares. Os observadores olhando, viram algo na água parecido com periscópio. Aquele periscópio, né, que os submarinos colocam para olhar na superfície. E não perderam tempo, abriram fogo. Só que quando eles foram olhar, era um cardume de toninhas. Toninha é uma espécie de golfinho, né? E eles mataram ali várias toninhas. E aí surgiu essa piada em relação ao exército brasileiro. Mas você precisa entender o contexto, né? A gente fazer uma abordagem mais séria. Os soldados estavam ali, os soldados brasileiros não eram bem treinados. A gente está falando do ano de 1917, 18. Então, assim, já no final da guerra, imagina você esse medo do navio afundar. O navio afundar era praticamente que morte certa. Então, é de se analisar o contexto. E é interessante a gente falar disso porque no ano de 1982, numa guerra chamada Guerra das Malvinas, a Inglaterra, um encoraçado inglês, bombardeou bombardeou um grupo de baleias. Eu não sei qual coletivo de baleias, desculpem. Bombardeou um grupo de baleias cachalote e com radares, já com equipamentos modernos em 1982, pensando ter sido submarinos. Então esse erro do exército não aconteceu só com o exército brasileiro. Eu tinha um professor que ele até brincava quando ele dava aula disso pra gente, né? Falou, pô, os alemães quando viram os brasileiros, pô, vocês estão fazendo isso com as toninhas, imagina o que eles vão fazer com a gente. Aí a Alemanha se rendeu. É claro que isso é uma brincadeira, a gente não deve desvalorizar o exército brasileiro e nem supervalorizar. Na Primeira Guerra Mundial, a participação brasileira foi muito tímida, mas já na Segunda Guerra a gente vai ter uma redenção do exército brasileiro com uma participação muito importante, principalmente na Itália, né? Especificamente Batalha de Monte Castelo. Mas voltando à Primeira Guerra Mundial. Então nós temos essa questão da participação brasileira. A gente tem uma questão muito importante que é a questão da gripe espanhola. A gripe espanhola que tem esse nome porque foram os espanhóis os primeiros a divulgar a imprensa espanhola, mas ela não surgiu na Espanha. Na verdade, ninguém sabe exatamente. A gripe espanhola ela é causada, se eu não me engano, pelo vírus influenza. A gente vai ter... Foi uma devastação. E por causa da Primeira Guerra Mundial, o surto de gripe foi entre os anos de 1918 e 19. Ainda em 1918, para não deixar os soldados nervosos ou com medos, que os governantes fizeram? Esconderam a gripe espanhola. Olha o problema. E a Primeira Guerra Mundial, com esse deslocamento, refugiados, pessoas desaparecidas, pessoas indo de país, fugindo de países para outros, de continentes para outros, a gripe espanhola ela se alastrou com muita facilidade. Inclusive, corrigindo números que eu passei no último vídeo, na verdade, a estimativa de morte, porque a gente não tem como saber, né? Porque nós estamos falando aí de 102 anos atrás, a estimativa de mortos no mundo é de 50 milhões, mas alguns falam até de mais, até chega o número de 100 milhões. A gripe espanhola foi a maior pandemia do século XX. Aqui no Brasil, a estimativa de mortes foi de 35 mil. Lembrando que estamos falando de 1918. A gente tinha um número bem reduzido de pessoas, né? O número de pessoas, nós não tínhamos 210 milhões de brasileiros. O número era consideravelmente menor.
Então, o que acontece? 35 mil mortos para a população da época, que eu não tenho números exatos, era muita coisa. Ainda hoje a gente considera, né, muita coisa. Inclusive, nós perdemos o presidente Rodrigues Alves, que era o presidente do país na época, que inclusive foi reeleito e ia reassumir o cargo. Acabou morrendo em janeiro de 1919 por conta da gripe espanhola. E para a gente concluir, a Primeira Guerra Mundial vai ter um efeito muito importante no mapa. Ela vai reorganizar o mapa europeu. O Império Austro-Húngaro é desmembrado, a Áustria e a Hungria se separam. A gente vai ter um império gigantesco daquela época que era chamado de Império Turco-Otomano. A Turquia tinha um grande pedaço da Europa. O Império Turco-Otomano, eles ficaram do lado da Alemanha, foram derrotados. Como eu falei, não eram só os 3 países da Tríplice Aliança, nem só os 3 da Tríplice Entente. A gente vai ter o processo de Revolução Russa, que vai dar início aí, né, ao socialismo, ao comunismo na Rússia. E nós vamos ter também o início do que a gente chama de período entre guerras, que é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O período entre guerras é muito importante para a gente entender a ponte que liga a Primeira à Segunda Guerra Mundial. Tá? Quem vai sair bem nisso aí, professor? Os Estados Unidos. Por quê? Chegaram no final da guerra com o exército relativamente descansado. A Europa está parcialmente destruída. Milhões de mortos, milhões de refugiados, cidades inteiras arrasadas, completamente destruídas. Para a Europa ser reconstruída, vai ter uma grande participação, tanto dos Estados Unidos de um lado, quanto da Rússia do outro. Então, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial, ela linka exatamente por conta de permitir a ascensão de uma série de regimes totalitários. A gente vai ter o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, na própria Rússia a gente vai ter Stalin, com o stalinismo, que também é um regime totalitário, regimes extremamente autoritários que vão ser responsáveis quase que diretos aí, principalmente o nazismo, né, pela Segunda Guerra. Pessoal, espero que esses vídeos tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida ou sugestões, coloquem nos comentários, mandem para o meu privado, tá? Galera do Redes de Ensino Visão. E é isso, pessoal. Uma boa noite para todos. Bons estudos.